Fala pessoal, bem-vindo ao nosso curso de Arduino para iniciantes. Esse é mais um vídeo dando continuidade aos outros e nesse vídeo eu vou falar sobre os push buttons, botões, como a gente pode utilizar botões com o Arduino. Quando a gente vai fazer controle remoto ou qualquer outro tipo de projeto que a gente precisa ter uma interação com o Arduino, a gente tem que utilizar botões. Tem outros meios, mas os botões são os mais simples e mais baratos de se utilizar. E no controle remoto, ele é fundamental para você acender um farol de uma miniatura, poder acionar uma buzina, entre diversas, infinitas outras funções que você pode adicionar no seu projeto e acionar e desacionar através de um botão. E é bem simples a utilização dos botões com Arduino. A gente pode fazer ali com algumas linhas de código apenas e também pode deixar mais complexo dependendo do funcionamento que a gente quer. Aqui a gente vai começar do básico, vou mostrar os push buttons, mas a gente também tem chaves, tem diversos tipos de botões que vão funcionar mais ou menos da mesma forma. Então vamos ver como é que isso funciona aqui na bancada, a montagem, como é que funcionam esses botões e depois o código fonte, como a gente faz para programar um botão com Arduino. Para você que gosta desse mundo de Arduino, de modelismo, controle remoto, poder controlar seus projetos com controle remoto, seja ele feito manualmente assim, ou utilizar um controle de PlayStation 2 ou alguma outra estratégia, eu te convido a conhecer o nosso curso de Arduino para modelismo. Lá eu mostro com todos os detalhes, tudo que a gente fala aqui no canal, só que bem mais explicado, porque lá eu posso ter mais tempo para fazer isso. A gente tem um grupo para tirar dúvidas. A gente tem várias coisas interessantes, vou deixar o link na descrição, arduinoparamodelismo.com. Dá uma olhadinha lá, de repente você vai gostar, invista nesse conhecimento no seu hobby, o melhor investimento é aquele que você faz em você mesmo. Fala pessoal, estou aqui na bancada com um circuitinho bem simples montado, onde a gente aperta o botão e o nosso LED acende. São poucas conexões aqui no Arduino, é um circuito fácil de montar e fácil de programar. Já já vou mostrar para vocês como a gente monta o esquema elétrico disso e também como a gente programa da forma mais simples possível. Antes, para a gente até conseguir programar bem, a gente tem que saber o funcionamento desse tipo de botão. É um push button, ele funciona por contato mecânico, você aperta aqui, você tem um contato mecânico entre duas partes metálicas e assim você consegue conduzir a eletricidade, como a gente viu no vídeo anterior sobre bons condutores. O metal é um ótimo condutor de eletricidade, quando você aperta, você acaba fazendo a passagem da corrente elétrica. Quando você solta, ele volta e não tem mais esse contato mecânico e aí a gente não tem a condução da corrente elétrica. É bem simples de utilizar, ele tem 4 terminais, o que acaba confundindo algumas pessoas. Esses 4 terminais, na verdade, são 2, porque estão interligados 2 deles. Então, este com este está interligado já, e este com este também está interligado. Quando você aperta, você faz a conexão entre esses dois com esses dois. Um macete simplesinho para você saber quais estão interligados, é só olhar o sentido em que eles estão. Por exemplo, este está virado para esse, então eles estão interligados. E também este está virado para esse, eles estão interligados. Lateralmente, eles não estão interligados. É um macete simples. Com o multímetro você consegue medir isso também, vou ligar ele aqui. Se eu colocar uma ponta de prova do multímetro neste aqui e encostar nesse, vai mostrar que a gente tem condução de eletricidade, veja só. Porque eles estão interligados internamente. Porém, se eu encostar nesse ou nesse, não está conduzindo, eu tenho que apertar o botão para que conduza. Então vamos ver como montar esse circuito lá no computador e também como programar da forma mais simples possível. Vamos lá no computador. Bom pessoal, estou aqui no Tinkercad com o esquema montado no nosso Arduino Uno e também o código fonte. Veja que código pequenininho, super simples. Eu falei para vocês, vou fazer o esquema e o código da maneira mais simples possível, mais uma maneira que funciona bem. Bom, aqui para conectar o push button no Arduino é super simples, você vai pegar aqui a porta digital que você quer adicionar o botão, eu escolhi a 7 e vai ligar em um dos terminais. O outro terminal você simplesmente pega ele e liga no GND. Quando você pressiona o botão, o que você está fazendo? A mesma coisa de você estar pegando o GND e ligando na porta digital. Entendido isso? Agora eu vou mostrar para vocês aqui o LED, que já não é novidade, a gente viu no vídeo sobre o semáforo. Eu coloquei esse LED aqui só para que ele possa dar um efeito visual para a gente. Apertou o botão, o LED acende. E a gente vai programar isso aqui também. Não tem muito segredo nessa parte. Vou colocar aqui para simular, só para mostrar o funcionamento. Apertei o botão, o LED acendeu. Se eu parar de apertar o botão, o LED também apaga. Por quê? Ele só vai acender enquanto tiver vindo energia do negativo aqui para o meu pino 7, que é o pino que eu escolhi para colocar o botão. Se eu parar de pressionar o botão,
para de passar aqui o GND para o 7 e ele apaga o LED. Entendido isso, fica fácil da gente saber como foi programado. Primeira coisa aqui no nosso setup, eu tenho um P-Mode 13 Output, ou seja, eu estou configurando minha porta 13 do Arduino para saída de dados, ela vai enviar energia para acender o LED. E aí, para funcionar o botão agora, eu tenho um P-Mode 7 Input. Input quer dizer que é entrada de dados, ou seja, vai entrar energia na porta, a porta vai fazer uma leitura se está entrando energia aqui. Como é uma porta digital, ela só lê 2 estados, né? Então ela vai, se receber o GND aqui no pino 7, vai ler 0. Se receber os 5 volts, se a gente pegar um fio e ligar 5 volts aqui, ela vai ler 1. Então sempre vai ter o estado 0 e 1. Low é 0 volts e high é 5 volts. Na verdade, não precisa ser exatamente 0 volts ou 5 volts. Ele faz uma comparação ali. Se tiver para baixo da metade da tensão total, que é 5, por exemplo, tiver 2, 1,5, ele já vai considerar que é 0 volts. Se tiver 3, 4 volts ali, ele já vai considerar que é 1. Então, fica entre 0 e 1, porque é uma leitura digital. Sabendo disso, quando eu aperto o meu botão aqui, eu estou levando o GND para o 7, então ele considera que é 0. E eu programei aqui para quando ele considerar que é 0, ele acender o LED, ele energizar a porta 13. Para mim deixar com 5 volts aqui os 0 volts, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar um fio do meu 5 volts, trazer aqui até no pino digital 7 e colocar um resistor, porque quando eu apertasse o botão, eu ia entrar em curto-circuito aqui, porque eu ia estar colocando o GND junto com os 5 volts. Então eu preciso colocar um resistor aqui para limitar a corrente, mas deixar a tensão passar para ele ler que é 5. Eu já tenho esse resistor internamente no meu Atmega 328. Então é só fazer esse comando aqui, ó. Em vez de ser apenas pino digital 7 input, eu coloco aqui o pull-up. A gente chama de pull-up esse resistor em que a gente vai ligar dos 5 volts até a porta digital. Já tem um resistor interno, eu coloco input pull-up, está resolvido, meu esquema pode ficar assim, estou usando o resistor interno e funciona muito bem. Então, sempre que for usar botões, pode usar o input pull-up dessa forma. Bom, descendo aqui para o nosso loop, onde o código realmente funciona, a gente tem algumas linhazinhas de código aqui que faz tudo funcionar. Primeiramente, eu tenho um if, que é um teste condicional extremamente importante para a gente programar. A gente tem que entender bem como é que funciona o if. E o conceito dele é o seguinte: o if é um condicional em que a gente pergunta se, a gente coloca aqui qual é a condição, quer dizer, que se essa condição for atendida, ele vai executar o que está entre essas duas chaves. Então, ele abre uma chave e ele fecha. Tudo que tiver aqui dentro, que eu colocar de código, ele só executa se a condição que eu coloquei aqui dentro for atendida. Por exemplo, eu tenho aqui um if, aqui eu tenho um digital read. A gente tinha visto o digital write, que a gente tem aqui embaixo, que é para colocar energia, colocar 5 volts na nossa porta digital. O digital read faz a leitura, ao contrário, ele vai ler a energia que está chegando na porta digital. Como eu disse antes, essa energia ela pode estar mais baixa, perto dos 0 volts, então para ele aqui ele vai retornar 0, ou ela pode estar mais alta, perto dos 5 volts, e ele vai retornar 1. 0 é igual a low, 1 é igual a high. Então veja o que eu estou fazendo aqui. Se digital read, se a leitura da porta digital 7 for igual a low, ele vai executar esse trechinho aqui que está entre as duas chaves. E o que eu tenho aqui? Digital write 13 high, ou seja, eu tenho um comando que a gente já viu lá no vídeo sobre o semáforo, em que eu energizo a porta 13, digital write 13 high. Eu coloco 5 volts na porta 13. Quem eu tenho na porta 13? Um LED. Com isso eu vou acender o meu LED. Super simples, só que o código não acaba aqui. Porque se eu apertar o botão, ele vai fazer isso e vai ficar com o LED aceso toda a vida. Eu tirei o dedo do botão, ele vai continuar aceso. Então tem o else, que é o complemento do if. If é se tal coisa acontecer, faça isso, que é isso aqui. O else é se não. Caso digital read na porta 7 não for igual a low, ou seja, eu não apertei o botão, então aqui não está igual a low, tá? Igual a high, está igual a 1. Aí cai no else. Digital write 13 low, ou seja, ele vai apagar o meu LED, porque ele vai colocar 0 volts na porta 13 e meu LED apaga. Com isso, meu código está finalizado. Eu tenho o primeiro condicional aqui, que ele verifica se eu pressionei o botão. Se eu tiver pressionado, ele acende o LED. Assim que eu tirar o dedo do botão, ele vai verificar novamente aqui se a porta digital 7 está igual a low. Ele vai ver que não está, eu tirei o dedo do botão, então ela vai estar igual a high. Ele passa para cá, então ele executa tudo que tiver entre essas duas chaves do else, que é o se não. Se tiver em low, ele executa isso.
Se não, ele executa isso, que é apagar o LED. Por isso, colocar em execução aqui, que quando eu aperto o botão, meu LED acende. Quando eu tiro o dedo do botão, meu LED apaga. Como está na porta 13, o meu LED que está ligado na porta 13 vai acender junto, veja só. Então, acendo o meu LED, tirei o dedo do botão, o LED apaga. Super simples esse código, só que ele é muito bom quando a gente tem, por exemplo, uma buzina. A buzina, sim, você quer que ela fique acionando só enquanto você está pressionando o botão. Você tirou a mão, a buzina para de acionar, assim como acontece nos carros. Agora, a gente talvez precisasse de um funcionamento igual da lâmpada da nossa casa. Quando a gente aperta o interruptor, a gente aperta uma vez, a lâmpada fica acesa. A gente pode tirar o dedo de lá. Depois a gente aperta de novo, a lâmpada fica apagada. Push button não. Ele é por pressão, então você tirou o dedo, ele para de funcionar. Você precisaria trocar isso aqui por uma chave para esse código funcionar para você dessa forma. Mas como isso aqui é pequenininho, esse botão, ele é barato, ele é fácil de trabalhar, a gente consegue fazer isso aqui através do código mesmo. Vou mostrar um outro código aqui para vocês agora, em que a gente consegue guardar o estado do botão através do código, usando variáveis. É um pouco mais complicado, mas vou mostrar já o conceito aqui para vocês. Repare agora que esse código é um pouco maior do que o outro, porque ele já é mais complexo. Vou colocar a simulação aqui para a gente ver que eu cliquei uma vez, o LED continua aceso. Cliquei de novo, ele apaga. Então, clicou uma vez, continua aceso, clicou de novo, ele apaga. Vamos ver lá na bancada como é que isso funciona na real. Veja que agora eu posso apenas dar um clique e o meu botão acende. Se eu der mais um clique, ele apaga. Se eu clicar e segurar, ele acende e não vai interferir em nada. Tiro, depois ele fica ali aceso. Mesma coisa se eu clicar e ficar segurando também, ele apagou e continua apagado, posso soltar que ele continua. Ou seja, ele funciona perfeitamente como se fosse uma chave, um liga, desliga. E é muito interessante porque fica sendo um botão barato, simples de usar e que tem um funcionamento de uma chave. Então, o que acontece? Eu só consigo fazer isso, vou parar a simulação aqui, só consigo fazer isso porque eu estou utilizando variáveis. Variáveis são espaços na memória do Arduino que a gente reserva para guardar uma informação que a gente precisa. E quando a gente precisar usar ela durante o código aqui, a gente tem essa informação exatamente como a gente guardou lá. E a gente também consegue ir mudando essa informação de acordo com a necessidade. Para entender melhor, seria como se fosse um gaveteiro aqui no nosso OTMega. Então você separa uma gaveta para você guardar uma informação que você queira. Aqui eu tenho duas variáveis para controlar o meu botão, justamente para mim conseguir guardar esse estado dele e clicar uma vez, ele acender, clicar outra vez, o LED apagar, da forma que fica mais interessante para o meu código, para o meu projeto. Só para esclarecer também, eu estou utilizando uma variável do tipo int. A gente tem tipos de variáveis. Da mesma forma que dentro de uma gaveta você pode guardar meias, por exemplo, e em outra gaveta você pode guardar bermudas. Aqui, na memória do Arduino, você também declara os tipos. Então, eu estou guardando aqui inteiros, que são números 0, 1, 2, 3, 4, números inteiros. Eu poderia guardar, por exemplo, uma letra dentro de uma variável. Aí seria uma variável do tipo char. Eu poderia guardar também um número fracionado, por exemplo, 1.2. Aí já não é um número inteiro. Aí eu teria que usar um float, seria uma variável do tipo float. E assim tem vários tipos de variáveis. Para guardar uma palavra inteira, poderia usar uma variável do tipo string. Mas a gente vai se aprofundando isso à medida que a gente for precisando usar essas variáveis. No começo a gente usa mais int mesmo. Nesse código só vai precisar dessas variáveis int aqui, só essas duas. Passando aqui para o nosso setup, não tem novidades, vai ser o pmode 13 output e o pmode 7 input pop, onde vai entrar os dados aqui do meu botão. No loop a gente já tem aqui bastante coisa diferente, porque eu tenho dois condicionais. Acho que eu tenho o primeiro condicional igual do código simples, em que eu vejo se o botão foi pressionado. Aqui a gente tem um delay, porque a leitura do código é muito rápida, então quando você clica lá no botão, pode ser que ele interprete vários cliques ao mesmo tempo, e nesse código é importante ele guardar o estado do botão. Então, se você clicar uma vez, acende, se você clicar de novo, apaga. Então, ele pode ficar acendendo e apagando, porque é muito rápida a leitura do processador, e o contato é mecânico, então pode ter aqueles pequenos contatos ali depois que você aperta. Então, por isso a gente usa um pequeno delay aqui também para compensar isso. A gente chama isso de efeito Bouncing. Eu tenho um outro if aqui, que agora é para comparar as variáveis que eu estou utilizando, se eu já tinha apertado uma vez ou não. Eu tenho a outra variável que troca de estado aqui, então ela está recebendo ela mesma. Esse sinal aqui é que eu estou recebendo o valor que estava em outra variável ou em ela mesma. Essa exclamação quer dizer que eu estou recebendo o contrário do valor, ou seja, aqui vai dar para você entender. Estava ligado, por exemplo, ela estava aqui como 1.
Se eu recebo o contrário do valor, o contrário de ligado é desligado. Então, toda vez que eu aperto o botão, ela vai receber o contrário. Por isso que eu aperto uma vez, acende, eu aperto de novo, apaga. Testando o nosso código aqui, eu tenho dois ifs. Um, para ver se essa variável aqui que fica trocando de estado, ela está igual a high, se ela tiver, acende. E depois, se ela não tiver igual a high, quer dizer que ela está igual a low. Aí eu apago o meu LED. Não vou entrar muito nesse código aqui, porque ele, para quem está começando, é muito difícil, é muito complicado de você entender a lógica. Embora para quem já tem um pouquinho de conhecimento, é bem simples. Para quem está começando, é extremamente complicada a lógica desse código aqui, embora ele seja também pequeno. Mas é um código que você pode usar, vou colocar para vocês lá na descrição, tanto esse código como outro simplesinho com comentários para você saber tudo que está acontecendo aqui. Então vai estar tudo com comentários para você estudar e aí sim, aos poucos, vai assimilando como é que isso funciona. Não se preocupe muito com esse código aqui, se preocupe mais com o outro simplesinho. Deixa eu colocar o outro aqui, esse. Se preocupe mais em entender o funcionamento desse aqui. Esse código aqui é mais adequado para quem está começando a aprender a programar. Tente montar, trocar aqui de portas do seu Arduino, experimentar. Você pode colocar mais botões aqui também. Tente colocar mais botões, mais LEDs, para você ir testando assim que a gente vai assimilando o conhecimento, até você chegar no outro código mais complicado. Muito obrigado você que está sempre assistindo nosso vídeo, comentando. Fique com Deus, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau.